Santos negocia a contratação de Rafael Cabral junto ao Cruzeiro. Exatamente, Rafael Cabral, goleiro campeão da Libertadores em 2011, pode retornar. Jogador que tem 33 anos, vem sendo duramente criticado pela torcida cruzeirense, sequer foi relacionado neste domingo para a partida contra o Botafogo e parece, ao que tudo indica, temos negociações para o seu retorno. Vamos nesse vídeo aqui repercutir a matéria do Globoesporte.com, mas também levantar alguns questionamentos. Primeiro, sobre a volta do Rafael, seria interessante ou não neste momento. Sobre o João Paulo, ele fica no Santos? Vai sair do Santos? E sobre Gabriel Brazão, que recentemente foi contratado e não vai ser testado? Vamos a esses questionamentos neste vídeo, conto, obviamente, com a sua participação nos comentários, mas vamos começar aqui com a matéria do GE, que fala o seguinte: próximo de deixar o Cruzeiro, o goleiro Rafael Cabral pode ter como destino o Santos. O jogador de 33 anos estava relacionado pela Raposa para a partida contra o Botafogo, mas foi cortado da lista de relacionados. O clube mineiro já confirmou que está em negociação para a saída de Rafael Cabral. O pedido para não atuar contra o Botafogo partiu inicialmente do próprio atleta. E aí, a matéria relembra, né, essas críticas do Cruzeiro de forma recente. Rafael Cabral foi bastante criticado pela torcida do Cruzeiro, desde o aquecimento no gramado que antecedeu o jogo contra o Alianza na última quinta-feira pela Sul-Americana. O time mineiro vinha de derrota no clássico contra o rival Atlético Mineiro, que custou o título do campeonato estadual. Durante o jogo com o Alianza, o Cruzeiro abriu 3-0 no placar com 18 minutos. No entanto, a equipe colombiana buscou o empate fazendo 3-3 na etapa final, com Rafael Cabral falhando em um dos gols. Depois da partida, o goleiro reconheceu a falha, pediu desculpas pelo resultado e deixou a condição de titular do time nas mãos do treinador. Em janeiro, Rafael Cabral revelou que havia rejeitado uma investida do Santos logo após o último jogo do Campeonato Brasileiro. O goleiro disse que a recusa foi difícil em função de ser o clube onde ele iniciou a carreira e também pelo fato de o Santos passar pelo pior momento da história, com um rebaixamento inédito para a Série B. O titular da meta santista é João Paulo, eleito o melhor goleiro do Paulistão. O goleiro cometeu um pênalti na final do estadual contra o Palmeiras e viu reacender o debate no Peixe sobre ser titular. Ele participou de todos os jogos da competição, atualmente enfrenta a concorrência de Gabriel Brazão, contratado neste ano junto à Inter de Milão. A matéria, inicialmente, não fala sobre João Paulo ser envolvido em uma possível troca com o Cruzeiro. Mas dá pra gente levantar algumas situações. Rafael Cabral, se for contratado, chega ao Santos para ser titular? Chega ao Santos para ser reserva? João Paulo titular, ele será o substituto. E aí o Santos pode pensar num desfecho para o Diógenes, porque aí o Santos teria 4 goleiros, né? Lembrando que o Diógenes também é o terceiro goleiro do Santos. E aí o Gabriel Brazão viraria o terceiro goleiro. E você não se desfaz, né, desses 3 goleiros aqui. João Paulo, Rafael e Gabriel Brazão. Outra questão aqui para a gente levantar. Deixa eu até ver o tempo de contrato do Rafael Cabral com o Cruzeiro. O contrato dele com o Cruzeiro vai até dezembro de 2025. O contrato do João Paulo com o Santos já é mais extenso, né? Então a gente pode imaginar, pensando aqui numa eventual troca, caso aconteça essa troca, o Rafael vem em definitivo para o Santos e o João Paulo vai, sei lá, emprestado para o Cruzeiro por um ano até o final da temporada e depois o Santos tenta vender o João Paulo dando uma taxa de vitrine para o Cruzeiro? Será? Não sei. Né? Tem até aqui o tempo de contrato do João Paulo, que é bem mais extenso que o do Rafael, né? É válido até dezembro de 2027. Então, acho que troca Rafael por João Paulo, em termos de contrato, não vale muito a pena. E também, né, o João Paulo é um goleiro mais jovem, ele tem 28 anos, o Rafael Cabral tem 33. Bom, dito isso, vamos a alguns questionamentos. Até separei a frase aqui do filme do Batman, que fala mais ou menos: ou você
morre como herói ou você vive o suficiente para você se tornar vilão. Eu acho que essa frase ela pode ser utilizada em dois casos, do Rafael e do João Paulo. Rafael, por quê? Goleiro, que muitos torcedores o identificam como ídolo, por conta do que aconteceu em 2011, que ele foi importante para a conquista da Libertadores. Então, né, você fala de Rafael Cabral com muito respeito, pelo que ele conquistou no Santos, mas ele não vive um momento técnico onde ele está se destacando de forma positiva. Ele está saindo do Cruzeiro por conta de falhas. E de falhas feias, né? Gols assim que a gente olha, sabe, daquela vergonha para quem está assistindo. Então, o meu receio é o Rafael voltar ao Santos, não conseguir se destacar e ter essa imagem um pouco arranhada. Questão do João Paulo, a mesma coisa. Foi um goleiro que foi extremamente importante para o Santos em outros anos que o Santos brigou contra o rebaixamento. Fez defesas impressionantes, carregou o Santos nas costas em vários momentos, só que principalmente de 2023 para cá, ele vem sendo questionado por parte da torcida do Santos. Normal, né? Normal. Eu acho que nenhum jogador é imune a críticas. Então, acho que essas duas frases podem servir para esses dois jogadores, tanto o Rafael como o João Paulo. O que é o melhor para o Santos nesse momento? Ter o Rafael como titular? Ter o João Paulo como titular? E o Gabriel Brazão? O Santos, ao invés de ir atrás de um goleiro, e aí eu não estou entrando no mérito se é o Rafael ou outro goleiro, não seria de bom tom testar o Gabriel Brazão? Já que ele foi contratado, é um goleiro jovem. Vamos testar o Gabriel. Se ele não der conta do recado, aí a gente procura um outro goleiro, né, ver o que pode ser feito. Então, acho que são algumas interrogações que eu espero ter respostas nos próximos dias, né, com as negociações avançando ou não. Principalmente em relação ao João Paulo, para saber se vai ser negociado, se fica no Santos. Será que o Carille, por exemplo, deixaria o João Paulo na reserva para colocar o Rafael? Como que o elenco do Santos também interpretaria essa situação? Enfim, esse é um vídeo com mais questionamentos do que certezas. Com dor no coração, porque eu tenho um carinho imenso pelo Rafael, não sei se é o momento de trazer o Rafael pelo momento técnico que ele vive. Eu tenho medo da gente arranhar essa imagem importante que o Rafael tem na nossa história, né? De ser um goleiro que vem um declínio técnico e a gente mais critique do que elogie. Porque, apesar de algumas pessoas não compreender as críticas que eu faço a alguns jogadores, não gosto de chegar aqui, abrir a câmera e falar mal de jogador. Eu gosto de elogiar. Gosto de elogiar, porque quando um jogador ele está acertando, a chance do Santos como um todo acertar, ganhar jogos, ser campeão, chegar longe nos campeonatos é maior. Então eu tenho um pouco de pé atrás em relação a essa possível volta do Rafael Cabral. Quero saber a sua opinião e, obviamente, conforme o desenrolar dessa história de Rafael no Santos, a gente traz mais detalhes para vocês. Peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Grande beijo para vocês. Fui!